Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Eu irei conversar com a doutora Graça, juíza aposentada, pré-candidata a deputada federal. Nós iremos abordar vários assuntos. Nós iremos discutir assuntos de grande importância para a Imperatriz e região. Irei perguntar para ela se realmente ela está preparada para ser deputada federal, diante de uma situação onde o Congresso, com 513 deputados federais, a corrupção está lá em todos os cantos. Alguns políticos que já até renunciaram o seu mandato, como o Tiririca, diz que lá é uma podridão só. Mas eu quero deixar bem claro para os nossos telespectadores de que só poderá mudar o quadro que lá está se forem novos candidatos, se preparando, se organizando e também indo atrás do voto para ir para o Congresso como deputado. Porque se continuar com os mesmos, automaticamente o Brasil não terá mais condições de passar 4 anos da forma que está. Doutora Graça, boa tarde. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta. Juíza aposentada, a vida boa, estabilizada, por que entrar na política? Olha, desde que eu me entendo por gente, eu me interesso pelas coisas que são de interesse da coletividade. Se existe um problema em qualquer área na minha comunidade, eu sempre estive lá disposta para contribuir com a busca de solução daquele problema. Quando juiz aqui, eu participava da vida comunitária como uma cidadã normal. Eu subia em caminhão para fazer discurso com o pessoal do movimento de atingidos por barragens. Eu subi no caminhão e fiz discurso quando mataram aquele padre lá no Mercadinho. Nós fizemos uma passeata aí pela Rua Ceará. Padre Frei Tadeu. E eu fazia discurso contra a violência, mesmo juíza de direito. Quando houve aquele movimento que tirou Salvador Rodrigues da prefeitura, eu fui na Câmara, eu fiz um discurso, e eu costumava dizer o seguinte: eu estou aqui falando como cidadã e não como juíza. Eu não estou representando o judiciário, mas como cidadã eu falo porque quando eu fui aprovada no concurso da magistratura, eu não deixei de pagar imposto e nem o meu direito de opinar sobre as questões da minha comunidade foi retirado. Portanto, eu fiz isso. Eu sou a coautora do projeto Lei dos Bares, que tem sido boa para a cidade, apesar de algumas pessoas promoverem algumas discussões. Eu sou a responsável pela construção daquela penitenciária, comprei o terreno, fiz o convênio, fui várias vezes a Brasília para fazer convênio, conseguimos o convênio que na época foi R$7.300.000, que dava para fazer a estrada, o muro, para levantar um pouco a construção, porque o terreno era meio baixo, mas poderia ser corrigido, então tudo aquilo foi previsto. E que depois da construção, na hora de fazer a construção, eles não observaram essas questões. Eu soube que fizeram ainda um aditivo para aumentar de 7 milhões para 10, e mesmo assim terminaram fazendo lá com alguns problemas. Então, a minha vida, assim, eu criei a PAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Eu promovi 2 campanhas de trânsito, porque eu era de uma vara de acidente de trânsito, e me incomodava muito ver as pessoas morrendo de acidentes. Então, eu promovi aquelas grandes campanhas para conscientizar a população da necessidade de ter cuidado com a direção de veículos. Eu propus, na época, Hildon Marques, que arrumasse aquela Rua Santa Teresa para criar uma alternativa de trânsito para Bernardo Saião, que morria muita gente ali. Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito integrada nessas questões, e não é agora que estou aposentada que eu vou deixar de participar. Pelo contrário, eu quero participar muito mais ainda. E agora eu estou me colocando como pré-candidata a deputada federal para dar a minha contribuição no Congresso Nacional.
Doutora Graça, nós sabemos que hoje a política brasileira ela está passando por uma crise muito grande. O Brasil quebrou. O país não aguenta mais 4 anos de corrupção. A senhora, como pré-candidata a deputada federal, irá concorrer com alguns figurões que sempre tiveram votos aqui. Não sabemos como é que esses votos aparecem, porque eles não têm nenhum tipo de trabalho na nossa região. E hoje eu vejo o ex-prefeito de Imperatriz dizendo que candidatos de 2, 3, 4 mil votos, que tenha menos de 80 mil votos, não deveria nem concorrer a uma eleição. Será se ele está falando a verdade ou quer apenas intimidar os pré-candidatos, inclusive a senhora? Esses candidatos antigos, como esse que você acabou de citar e outros, eles estão acostumados a ver a política sob uma ótica daquelas práticas velhas da compra de voto. Eles estão apostando que vão se aproveitar das dificuldades econômicas vividas pela população na atualidade com essa crise que você se referiu, e que eles vão se aproveitar da situação de pobreza do povo, de desemprego, de carestia, a inflação está uma coisa monstruosa, e eles cheios do dinheiro, muitos deles dinheiro desviado do patrimônio público, dinheiro obtido de emendas parlamentares, por exemplo, para manter o presidente Temer no poder, apesar de todas as evidências mostradas pela Procuradoria-Geral da República de que é um criminoso, esse presidente e o seu grupo de processados criminalmente, de pessoas que a gente sabe que são do pior caráter, ele continua no poder porque teve um mandato prorrogado, permitido por deputados que receberam dinheiro e também emendas parlamentares para manter lá. Então, esses políticos, eles continuam apostando em que o povo não está percebendo a atuação deles e que o povo não está vendo a gravidade da situação econômica do país e que esta situação econômica, o desemprego, a inflação, está diretamente ligada com a questão da corrupção. Mas eles estão enganados. Eu penso que o povo, este ano, vai fazer uma faxina no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, tirando de lá todos os processados pela Operação Lava Jato e os demais que são corruptos, mesmo não tendo sido apontados naquela operação, mas que têm outras práticas. Então, nós temos alguns parlamentares corretos, alguns políticos corretos nesse país, nós temos, claro. A gente não vai dizer que é 100%. Mas é um percentual altíssimo, lá em torno dos seus 90%, está envolvido com corrupção. E você viu que foi mostrado na Operação Lava Jato que o Brasil era governado por um sistema político, empresarial, políticos e empresários se uniam para, de forma criminosa, desviar o dinheiro público através de licitações fraudulentas e através da compra de leis. E toda essa situação veio à tona pela Lava Jato, mas a gente observa que ela permanece, infelizmente, os corruptos eles não têm limite, a Polícia Federal está trabalhando bem ali, eles estão roubando bem aqui. E essa coisa só pode mudar se o povo brasileiro tirar essa gente de lá e botar gente nova, gente comprometida com o interesse coletivo, gente honesta, gente de passado limpo, que tenha conhecimento e coragem para defender o país. Ok, doutora Graça, segura um pouquinho aí. Amigos telespectadores, nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos com a pré-candidata a deputada federal, doutora Graças, juíza aposentada. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores,
Simulado do Enem e Coach Internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto. Matrículas abertas. Rua Paraíba 1518. Fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre na TV Capital, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Nosso telefone de contato é 9104-5285. Você pode entrar em contato conosco. Esse aqui é o nosso WhatsApp. Vou voltar a conversar com a doutora Graça, pré-candidata a deputada federal. Doutora Graça, nós sabemos que aqui no Sul do Maranhão nunca elegeu mais de 2 deputados federais. Temos a consciência de que precisamos de 4, no mínimo 4. Com a lama que existe no Congresso e com depoimentos de alguns deputados federais, entre os 503, diz que lá, quando você chega, ou você entra no esquema deles, ou você está fora do processo. A corrupção já chega a 600 milhões de reais por dia desviado. Segundo informações de alguns jornalistas de todo o Brasil, hoje chegou a média de 6 milhões de reais que o presidente Temer deu para os deputados votarem para ele continuar no poder, fazendo um desastre administrativo no nosso país. Como é que a senhora vai se conduzir dentro do Congresso, caso seja eleita, e uma juíza aposentada? Olha, eu tenho uma história de 35 anos de serviço público. E eu cheguei até aqui isenta de corrupção, limpa. Eu nunca me corrompi e eu digo com toda a franqueza, olhando na cara de qualquer um, que eu nunca vendi uma sentença, eu nunca paguei uma propina, nem nunca recebi. Então, e eu sei como que a corrupção chega até você. Os corruptos não chegam assim, ei, vem aqui, vamos ali roubar. Não, não é assim que chega. Chega assim, olha, doutora, ali tem um negócio bom, tem uma situação assim, a gente pode fazer, todo mundo faz. Eu vi gente dizer assim, olha, não situação de corrupção, mas uma determinada situação em que dizia, olha, esse pessoal aí faz. E eu dizia, bom, esse pessoal faz, vírgula, eu não vou fazer, eu não faço. Porque eu tenho uma visão, um caráter firmado em princípios, o princípio da solidariedade, da justiça social, que não te permite se apropriar da coisa alheia, levar para casa qualquer objeto da repartição que você trabalha, ou pegar, por exemplo, um caminhão que vira na estrada, você pega e a carga, o motorista morre. Eu fico achando um absurdo aquilo. O caminhão tomba, o motorista morre e as pessoas vão lá e pegam a mercadoria e levam embora. Pelo amor de Deus, gente, vamos criar vergonha. Não podemos nos apropriar das coisas dos outros, coisa nenhuma. Então, eu sempre tive isso muito, muito claro na minha vida. Eu sei como é que chega a corrupção para eu poder combater. E eu lhe digo uma coisa, se a pessoa chegar dizendo, olha, tem um negócio bom aí, você diz, como é que é? Diga de novo, o que é mesmo que você disse? Se você fizer essa pergunta, o sujeito não repete. Vai embora, né? Vai embora. Então, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma história. Se eu permanecer até aqui limpa, eu tenho certeza que eu não vou me corromper. Porque se um dia eu me corrompesse, eu não dormia mais. Porque eu tenho uma coisa chamada consciência e uma coisa chamada vergonha na cara. É um negócio que coça, assim. E o eleitor também deveria ter. O eleitor é o seguinte, o Macedo falava ontem de uma cultura da corrupção e o eleitor tem a cultura, por exemplo, de pedir dinheiro para candidato. Então, na hora que a pessoa se coloca como candidato, o eleitor chega pedindo. O eleitor precisa saber que dinheiro, que um candidato que tem dinheiro para comprar voto, ele tirou esse dinheiro de algum lugar. O dinheiro não é dele, e se for dinheiro do patrimônio dele, ele vai roubar depois dos cofres públicos, prejudicando a saúde, a educação, a segurança, a moradia, o transporte, para poder repor aquele dinheiro de onde ele tirou, ou do patrimônio dele, ou emprestado de um agiota, ou já roubado, né?
e de algum lugar é um dinheiro sujo. Então o eleitor não deve querer dinheiro, não deve pedir, não deve aceitar dinheiro em troca de voto, porque além de ser um dinheiro sujo, é um mau negócio para o eleitor, porque vai prejudicá-lo. Ele não vai ter escola de qualidade nos 4 anos do mandato daquele parlamentar que lhe comprou o voto. É preciso o eleitor ter muito cuidado nessa questão da compra de votos, de querer dinheiro de candidato, porque o candidato que compra voto, ele é corrupto, é antecipadamente corrupto, não deve ser eleito para cargo nenhum. Doutora Graça, a gente sabe que no Congresso Nacional, hoje a maioria é a bancada ruralista, já superou mais de 200 deputados federais. A partir do momento que a bancada ruralista passou a superar a maioria na Câmara Federal, é que começou uma corrupção deslavada, porque a maioria deles são grandes empresários, não pagam impostos, porque na verdade quem paga imposto é o pequeno e o médio, o grande não paga. Eles têm uma força política muito grande. Caso a senhora chegue no Congresso Nacional como deputada federal, e a bancada ruralista, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu conheço muitos deputados da bancada ruralista, lhe convide para um jantar e dizer que as propostas são as melhores possíveis para que a senhora venha realmente fazer com que o Maranhão cresça, que a gente sabe que só vai continuar crescendo o grande, o pequeno só desce e se afunda. A senhora deixou bem clara que já houve vários convites. O Congresso não tem como mudar a sua cabeça? Não tem. Eu vou lhe contar mais um exemplo do meu passado, para lhe dizer como será o futuro. Eu, como juíza de direito, eu nunca almocei na casa de um prefeito, eu nunca recebi favor de um prefeito. Mas isso eu vejo vários juízes fazendo. Eu vejo juízes fazendo. A Maria das Graças nunca fez. Porque eu pensava o seguinte, se eu vou conviver socialmente, aceitar um almoço de um prefeito, que depois de amanhã eu vou ter que julgar esse prefeito, eu vou me sentir desconfortável. Então, a minha imparcialidade vai estar atingida. Portanto, eu na Câmara Federal jamais aceitaria almoçar com bancada ruralista, que são um pessoal que não representa o eleitor. O eleitor brasileiro, infelizmente, tem cometido esse erro de votar em pessoas que são seus inimigos, que vão para o Congresso Nacional para defender os interesses deles e não os interesses do povo. Então, se eu sei que aquelas pessoas não representam o interesse do povo, e eu estarei lá para defender o povo e não bancada A ou B, grupo político A ou B, partido. O meu partido está sabendo que eu já tive uma conversa com as lideranças. Qual é o seu partido? Eu estou no Podemos. Eu, na Câmara Federal, defenderei o direito do povo e não do partido. Eu me lembro de um caso, na época da privatização da Vale do Rio Doce, eu conversei com o deputado da época, o deputado Madeira, e falei, Madeira, você não vai votar pela entrega do patrimônio do povo brasileiro para a iniciativa privada, para pessoas, e principalmente por aquele preço que a Vale foi praticamente passada de graça. E ele disse, não, porque nós temos que votar no partido, junto com o partido. Eu falei, mas você não foi eleito pelo partido, você foi eleito pelo povo. E mesmo assim ele votou pela privatização da Vale. A Vale foi vendida por 3 bilhões no final do ano. Só o lucro que ela teve, pagou os 3 bilhões em um ano e depois ficou... Na verdade, ela foi doada. E ainda foi doada com uma cláusula contratual que permite a ela explorar os minérios e sem pagar nada, sem pagar royalties, sem pagar nada. Ou seja, a riqueza do povo brasileiro que está no subsolo, conforme fala a Constituição, está sendo transferida para a iniciativa privada de graça. Um dinheiro que daria para melhorar a educação do país, para melhorar estradas, construir ferrovias, porque são ferrovias que desenvolvem um país, um dinheiro que daria
para monitorar as fronteiras. Você sabe que as fronteiras, a droga está vindo dos países da América do Sul, a cocaína, o crack e outros derivados, está entrando pelas fronteiras, porque as nossas fronteiras não têm controle nenhum. Eu estive na Venezuela, a gente passava, em outubro do ano passado, a gente passava de um lado para outro sem qualquer controle. Então, o Brasil, com esse tamanho de fronteira, precisa desse controle. E essas riquezas que foram transferidas através da chamada privatização do povo brasileiro para a iniciativa privada, está fazendo falta para o desenvolvimento do país. Ok, eu estou conversando com a doutora Graça, juíza e pré-candidata a deputada federal. Iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos. Agora vamos falar sobre a questão da privatização da Petrobras. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, matrículas abertas. Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, telefone de contato 9104-5285. Jorge Produções, você que vai fazer o seu casamento, seu aniversário, participar de qualquer festividade, convide o nosso companheiro que tem uma produtora de excelente qualidade em prestação de serviço. Doutora Graça, a privatização da Eletrobras. Nós sabemos que o Brasil tem a maior bacia de água doce do mundo, a maior jazida de ouro do mundo, a maior floresta coberta do mundo. E temos todo tipo de mineral de que você possa imaginar. Por que esse governo está querendo privatizar? A senhora é pré-candidata a deputada federal. Temos certeza que deve chegar no Congresso Nacional. Repito, os ruralistas estão lá e eles só lutam pelo capital, aumento do seu capital. Pelo que a senhora falou, deixou bem claro que vai ajudar o médio e o pequeno produtor. Que 75% da alimentação que está na sua mesa vem da agricultura familiar, sem assistência técnica agrícola e nem veterinária. As instituições financeiras não liberam dinheiro para o pequeno e médio. A senhora irá lutar para que isso venha a acontecer em prol do pequeno e também dizer não à privatização? Olha, existem algumas áreas em um país que não podem ser privatizadas porque elas se constituem numa questão de soberania nacional. A área energética é uma delas, a comunicação, a energia. Então, o país não pode entregar, e os próprios Estados Unidos não fizeram isso, entregar as suas empresas de energia, o seu sistema energético para nações estrangeiras, porque ele está criando uma situação de vulnerabilidade para a soberania do seu país, para o povo. Veja bem, no caso das hidrelétricas, a China é uma potencial compradora das nossas empresas de energia. A Eletrobras está aí, a China está de olho. E a China, é bom a gente pensar, ela tem 3 bilhões de habitantes, ela precisa de território para essa gente toda. E eu ouso dizer que o governo brasileiro, eu como governante, jamais tomaria essa iniciativa de entregar uma área da importância que é a área energética, ou a área também de petróleo, para uma empresa internacional. Isso é imprescindível para a segurança nacional, para o desenvolvimento do país. Então, como é que a gente vai dar isso para os outros? Mas esse governo, doutora Graça, ela veio única e exclusivamente para entregar tudo que é nosso para países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, que é quem tem interesse. Veja só o caso de Alcântara, a base de Alcântara. Eu estive lá 2 meses atrás, eu conversei com vários quilombolas, onde são 12 mil hectares de terras, e que a base de Alcântara está à disposição de militares das Forças Armadas dos Estados Unidos, aonde as nossas Forças Armadas não podem saber o que eles estão estudando.
É isso que eu digo que o Congresso Nacional, que são 513 deputados federais, e o Senado com 81 senadores, eles estão entregando o que é nosso. E vejo com muita preocupação a questão do Exército Brasileiro, onde eu estive por muitos anos em São Paulo, como militar do Exército Brasileiro, eu vejo o Exército Brasileiro passando por uma dificuldade muito grande em tentar solucionar o problema do Rio de Janeiro, que deveria ser direito do Estado, e não está acontecendo. Isso é uma vergonha para quem se diz que é parlamentar, tanto no Congresso como no Senado. Há possibilidade, será de se mudar essa situação o ano que vem, já que seja um outro governo? Essa questão de Alcântara é, de fato, uma preocupação de todo brasileiro sério que pensa na segurança, na soberania do seu país. É inadmissível que uma coisa da importância estratégica de Alcântara seja, sequer um governante tenha a iniciativa de entregar isso para um governo estrangeiro. É um absurdo. Em relação à entrega do patrimônio nacional, o governo Temer veio aumentar essa questão. Mas isso já é uma política do PSDB, por exemplo. O PSDB é entreguista do patrimônio nacional. Inclusive está junto com o PMDB, que foram eles que fizeram esse golpe, estão destruindo. É isso que eu lhe pergunto. A nossa preocupação é que os nossos parlamentares que sejam eleitos, o que eu não quero, na verdade, é que o PSDB tenha um representante aqui do Congresso. Porque esse atual prefeito Madeira, ele disse que ele poderá ser o único a ser eleito. E isso é que me preocupa, e quero deixar bem claro para você, amigo telespectador, e você que é eleitor, entenda bem, o golpe, a maior participação foi do PSDB. O PMDB está lá na cabeça, mas o PSDB foi quem fez toda a articulação, doutora. E se esse cidadão voltar para o Congresso Nacional, é uma semente do mal. E a senhora tem que combater. A senhora estando lá, não dê condições nenhuma para que ele continue sendo mais um andando dentro dos corredores do Palácio, porque é um perigo. São 16 anos de deputado federal e eu não conheço nada que veio do bem aqui para a Imperatriz. 16 anos de deputado federal, não tem uma marca, pelo contrário, Madeira votou contra os direitos dos trabalhadores, não sei se você lembra, votou pela entrega descarada da Vale do Rio Doce para estrangeiros e área privada, e a filosofia dessa gente é de entregar o nosso patrimônio, a nossa riqueza para os outros, deixando o povo brasileiro pobre. Então, não dá para... O povo precisa ter cuidado com isso. Se o sujeito ficou 16 anos no parlamento, não tem uma marca, não tem nada de bom que tenha deixado para as pessoas, vai voltar para lá para fazer o quê? E na prefeitura, o que fez? Qual é a grande obra do Madeira? Porque ele disse que asfaltou muita coisa, mas a chuva chegou e desmanchou tudo. Quando o outro recebeu, a cidade era um tábua de pirulito. E, além do mais, eu sou conselheira de saúde, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, e eu estou vendo lá como a situação do governo dele é ruim. Inclusive, está vindo aí uma avaliação do DENASUS para ver irregularidades tremendas que provavelmente existem lá e que nós vamos saber em pouco tempo o grau dessas irregularidades na gestão da saúde municipal no governo dele. O Joca passou quase 20 anos como presidente do conselho, que a senhora sabe a confusão que nós tínhamos. E até me expulsaram de lá, que eu iria fazer parte do conselho, me expulsaram porque disse que eu falava demais. Eu digo, então, fica só a doutora Graça, a senhora está lá, então tem o dever e o direito de fiscalizar. Porque ontem, aliás, antes de ontem, a Dominice chegou aqui e disse para mim que o povo está morrendo. Estão morrendo, se acabando sem assistência médica. Socorrão diz que está um Deus nos acuda. Doutora Graça, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, mas antes de encerrar, juízes e promotores estão hoje fazendo manifestações. Muitos já fizeram manifestações querendo, certo, o direito de ter um recurso lá que é para residências, eu não entendo muito bem de justiça, auxílio moradia. Eu pensei que era só os sem teto, os sem alimentação e os sem terra que faziam essas manifestações. Até o judiciário também já está procurando os seus direitos dentro desse governo.
Os juízes têm uma alegação para essa questão. Eles dizem que porque não tiveram reajuste salarial, nós juízes não temos tido reajuste salarial há 3 anos, então eles acham que justifica criar essa figura aí do auxílio moradia para receber valores em forma de correção de salário. Esses valores têm uma dificuldade, porque o aposentado, por exemplo, não recebe. Eu não recebo auxílio moradia pelo fato de estar aposentado. Então, eu vejo que a população tem que avaliar isso, se você pode fazer reajuste de salário através de uma outra figura, de um penduricalho chamado auxílio moradia, auxílio creche, auxílio doença, um monte de auxílios aí que eles estão recebendo e que eles estão justificando em face desse não reajuste salarial. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a você, obrigada. Eu conversei com a doutora Graça, juíza aposentada, pré-candidata a deputado federal. Você, eleitor, observa bem a trajetória de vida de cada candidato, procure saber realmente se ele tem história de luta e se ele tem realmente compromisso com você, na sua comunidade. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau.